Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vulnerabilidade e medo. Muitos líderes, chefes de família, muitas vezes têm medo de mostrar sua vulnerabilidade, os seus sentimentos, de medo talvez de perder a autoridade ou de que perca aquela imagem que as pessoas fazem dela como uma pessoa corajosa, como uma pessoa perfeita. Muitas vezes precisamos tirar a nossa capa de super-homem ou talvez os nossos poderes da Mulher Maravilha para a gente assumir a nossa condição meramente humana e mostrarmos a nossa vulnerabilidade e aquilo que realmente somos, aquilo que realmente sentimos. E para isso é preciso que a gente tenha uma certa dose de coragem. Certa vez, uma amiga falou para mim: eu não tenho medo de nada. Eu confesso que aquela fala dela acionou em mim um certo complexo de inferioridade. Eu pensei, mas eu tenho tantos medos e a pessoa não tem nenhum medo. Eu me senti envergonhada. E confesso para vocês que eu não acredito que alguma pessoa não tenha nenhum medo. Todos temos medo de alguma coisa, em grau menor ou maior. O medo da morte, por exemplo, é um medo grande que assola a gente nesse momento. Tanto o medo de perder pessoas que a gente ama ou o medo da nossa própria morte. É um medo normal, é natural e ele é maior grau para algumas pessoas e para outras ele tem um grau menor. Eu tenho muitos medos e eu vou falar para vocês, vou compartilhar hoje alguns medos que nem alguns amigos meus nem sabem disso. Por exemplo, eu tenho medo de dirigir. Eu tenho carteira de motorista que eu conquistei com suor e lágrimas. No entanto, eu não dirijo, eu não me sinto confortável para isso. Eu tenho sorte que pessoas dirigem para mim e a inovação tecnológica do Uber, que eu achei fantástica, que veio trazer para mim esse conforto de não precisar enfrentar esse medo. Foi uma decisão minha, não querer enfrentar esse medo nesse momento. Outro medo que eu tenho é o medo de nadar ou de sentir que eu não tenho o poder de alcançar os pés no chão e que não tenho controle sobre aquela imensidão de água. Eu confesso que eu tive excelentes professores e que eu me esforcei muito, mas por alguma razão eu não venci esse medo. Talvez eu tenha escolhido não vencer esse medo por achar mais confortável para mim nesse momento. Todos nós temos graus de medo, maiores ou menores, mas como decidir quais medos a gente precisa enfrentar? Que medos que a gente precisa resolver? Hoje existem muitas técnicas. Eu sei que neste momento tem muitas pessoas que estão me assistindo, que podem ser psicólogos, terapeutas, que trabalham com hipnose e que conhecem muitas técnicas que auxiliam a superar e enfrentar os medos. Mas também enfrentar medos é uma questão de escolha. Você pode escolher um medo de cada vez ou aqueles medos que você quer superar ou aqueles que não te atrapalham. Que medos que a gente precisa realmente trabalhar? Como escolher isso? São aqueles medos que impedem a gente de alcançar os nossos sonhos. Tem medos que eles não te atrapalham, que dá para conviver com eles e a gente não precisa sentir vergonha disso, porque faz parte da nossa condição humana. Mas vencer os medos que nos atrapalham, que nos impedem de alcançar os nossos sonhos, sim, esses são muito importantes. Outros medos, eles podem talvez nos tirar algum prazer, algum momento de liberdade, de você se sentir um pouco mais corajoso, mas
É importante trabalhar aqueles medos que te atrapalham, aqueles que são para provar para você mesmo que você consegue e não provar nada para ninguém. Eu, por exemplo, tive que trabalhar o meu medo de falar em público. Eu tinha verdadeiro pânico de falar em público. Na época da faculdade, quando eu sabia que tinha que apresentar algum trabalho, eu teria que lidar com o público, eu nem dormia no dia anterior. Aquilo para mim era algo que me tirava realmente do meu controle, da minha zona de conforto. E eu tinha um verdadeiro pânico. Mas eu tinha uma grande vontade de ser professora, de ser palestrante, e se eu não vencesse esse medo, eu não poderia realizar o meu sonho. Então, com base de muito esforço, suor e lágrimas, eu, por meio de cursos de oratória, de enfrentamentos, eu fiz curso de teatro, curso de dança, curso de canto, várias outras técnicas que pudessem me ajudar. Hoje, eu sei que tem técnicas muito mais avançadas, mais rápidas, tem vários treinamentos interessantes que se pode fazer para vencer esse medo mais rapidamente. Mas na época que eu tinha esse medo, eu não conhecia tantas essas técnicas. Então eu levei muitos anos para superar esse medo. Mas eu precisava vencer. Hoje, eu ainda sinto um friozinho na barriga, uma certa dose pequena de ansiedade quando eu vou dar uma palestra, quando eu vou conduzir uma reunião ou quando eu vou gravar um vídeo. Mas isso faz parte e até me deixa mais atenta, mais concentrada para que eu entregue o meu melhor. Então esse medo, esse pequeno friozinho na barriga, ele já não atrapalha, mas eu precisei trabalhar porque isso fazia parte da concretização do meu sonho. Então, nem todos os medos a gente precisa enfrentar porque outras pessoas acham que é importante para a gente, mas sim aqueles medos que você acha, que você julga que é importante para que você possa realizar o teu trabalho, realizar os seus sonhos. E se tiver algum medo, tudo bem, vá com medo mesmo. Isso faz parte da nossa condição humana e a gente não precisa ter vergonha disso. Espero que esse meu compartilhamento ajude você também a aceitar alguns medos e enfrentar outros e que você possa realmente conquistar os seus sonhos, independente desses medos, porque coragem não é a ausência do medo, ela faz parte e às vezes a gente precisa ir com um pouquinho de medo mesmo e enfrentar aquela situação. Brené Brown fala que é como se a gente, na hora de superar esse medo, como se a gente tivesse que permanecer num touro durante 8 segundos. Aquele tempo parece que não passa, parece que ele é muito maior, mas que depois que isso tudo passa, que a gente enfrenta esses 8 segundos, a sensação é compensadora e que vale muito a pena a gente superar e enfrentar alguns medos, aqueles que você realmente julga que te atrapalham de realizar seus sonhos e que não te fazem bem. Outros deixam, vai com medo mesmo. Eu espero que esse meu compartilhamento tenha ajudado a você a perceber que não somos perfeitos e tá tudo bem, tá tudo certo e que a gente pode ser amado e respeitado e realizar um bom trabalho dessa forma mesmo. Com isso, então, eu te peço para que se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que tem algum tipo de medo ou com aquelas pessoas que dizem para você que não tem medo nenhum, o que eu duvido, mas tá tudo bem. Uma boa semana a todos. Thank you.